Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da SBOG. A Gisele aí botou uma responsabilidade sobre meus ombros, né? Conheci muitos anos, né? Membro da diretoria. Então, é um prazer estar aqui de novo, né? A SBOG foi a minha casa por muito tempo, né? E ainda ocupa um espaço muito importante aí na minha vida. É sempre muito bom estar aqui nos eventos da SBOG. Bom, a nossa fala hoje é sobre esse potencial nutricional e perfil químico de alguns frutos oleaginosos não comerciais. Nós vamos apresentar uma breve introdução e, na realidade, essa palestra vai se concentrar em duas matérias-primas diferentes, a castanha de sapucaia e a castanha de xixá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a composição nutricional dessas duas matérias-primas e o perfil lipídico dessas castanhas, o perfil de compostos fenólicos das duas castanhas e algumas considerações finais. Bom, o segmento de alimentação natural, de alimentos naturais, de alimentos orgânicos e livre de aditivos químicos, ele tem crescido em muitos países ao redor do mundo, né? E nesses países já se observa uma diminuição de alimentos que são ricos em gorduras, ricos em sódio e ricos em açúcar, por esses alimentos mais naturais e mais saudáveis, né, com uma maior saudabilidade. Bom, quando a gente observa alguns dados aqui e compara esses dados que nós temos para o consumo, né, desses alimentos considerados mais saudáveis no Brasil, comparado com países como os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá, a gente ainda está um pouquinho longe, né, do consumo desses alimentos, do aumento do consumo desses alimentos nesses países. Hoje de manhã o André mencionava uma questão muito importante, que é a questão da renda. Ele estava associando aqui, ele mostrou alguns dados sobre renda e o consumo de óleos especiais, por exemplo, né? Dentro desses óleos a gente tem o azeite de oliva. E aí a gente vê bem essa relação entre renda e consumo de alguns alimentos ou óleos, né? Nesse caso, que são especiais e por conta desse preço mais elevado. Então aqui a gente tem provavelmente a mesma situação. Não que as pessoas não queiram consumir esses alimentos considerados, né, mais saudáveis, mas normalmente eles têm esses alimentos orgânicos, livres de aditivos ou de conservantes, etc. Eles têm um preço um preço maior em relação aos alimentos de formulação normal, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui, vocês conseguem ver nessa figura, um aumento, né, o faturamento do mercado de alimentação saudável por nicho no Brasil. A gente vê que é um segmento que está bastante em crescimento mesmo. Em 2011, na parte de farinhas, pães, biscoitos e iogurtes, a gente tem um faturamento que passou de mais de 20 bilhões para uma cifra de 36 bilhões, nesse caso. Para frutas, grãos, castanhas e hortaliças, aqui está o tema da nossa palestra, na realidade, né, as castanhas, de mais de 18 bilhões, quase 19 bilhões, para 37 bilhões. Tem um aumento bastante significativo. Aqui o segmento do sem glúten, sem lactose, sem açúcar, de 481 milhões para mais de 1 bilhão, e orgânicos certificados, aqui a gente vê um aumento aqui do dobro, né, de 118 milhões para 227 milhões. Então, a gente realmente percebe que a gente tem um aumento aí na venda média de 12,3% ao ano, nos últimos 5 anos, e no mundo, esse aumento médio de 8% ao ano. É um nicho, é um segmento bastante em crescimento. A previsão até 2021 de 4,4% ao ano, ou seja, é um segmento em que a crise não acontece na realidade, né? Bom, quando a gente pensa no Brasil, o que a gente tem? A gente tem um país de dimensões continentais aí, né? Um país que é muito grande, com uma biodiversidade enorme. Então, nós temos no Brasil, sim, um grande potencial para esse mercado que inclui, né, os alimentos naturais, um potencial muito grande para as castanhas.
E a gente tem esse potencial não só no mercado interno, mas no mercado externo também para exportação. Então, nós temos aqui esse país imenso, né? E a presença de 6 biomas diferentes nesse nosso Brasil. Nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Eu gostaria de chamar a atenção para 2 deles, a Amazônia, que ocupa 49% do nosso território, e o Cerrado, ocupando 24% desse território. Bom, esses biomas, eles apresentam uma biodiversidade muito grande e vegetais ricos em compostos nutricionais e bioativos que podem ser fonte de renda para a população local, né? Pode aumentar a renda da população local e também tem um potencial bastante grande para a indústria, para o segmento de produtos saudáveis, né? E aí a gente tem não só a industrialização dos produtos, né, desses alimentos, mas a gente tem uma parte importante também, que é onde a gente está fazendo bastante pesquisa hoje na universidade, que seria aproveitamento de resíduos. Aproveitar os resíduos a partir do processamento desses alimentos para fazer aplicação desses resíduos, né? E aí nós temos a questão toda da conservação ambiental, né? E a aplicação desses resíduos de maneira mais com agregação de valor maior. Bom, aqui o bioma amazônico, né, ela é quase mítica e seus números são monumentais, é sempre bom a gente lembrar disso, a gente viu isso hoje também em algumas outras palestras que foram dadas sobre sustentabilidade, a gente vê a palestra do Homero, né? Então nós temos aí um território enorme, né, de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, 2.500 espécies de árvores, cerca de 30 mil espécies de plantas na Amazônia e mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. Então, é bom a gente lembrar disso e se encantar e lembrar que a gente precisa proteger essa biodiversidade. Bom, em contraponto, teria que ter um contraponto aqui, né? Nós temos nessa região baixos índices socioeconômicos, baixa densidade demográfica e uma crescente urbanização. Então, o uso dos recursos florestais de forma sustentável é estratégico para o nosso desenvolvimento, né? Ele precisa ser pensado de forma estratégica. Nós precisamos de políticas públicas que pensem nesse desenvolvimento sustentável para a região. O outro bioma, e a gente está falando do bioma amazônico e do Cerrado, porque são desses biomas que vêm as nossas matérias-primas, né? No Cerrado a gente tem 24% do território nacional, né, ocupado por esse bioma, são 150 espécies de anfíbios, 161 de mamíferos, 1.200 tipos de peixes, 11.000 espécies de plantas, 120 espécies de répteis, 837 espécies de aves, só isso, no Cerrado, né? Então, essa é a parte boa aqui da apresentação. A outra parte é que a agricultura moderna trouxe para essa região um desmatamento indiscriminado e um sistema produtivo de monocultura. Então, a partir da década de 70, esse cerrado virou celeiro agrícola, com a implementação da produção de soja e a pecuária extensiva. Então, em torno de 40% do milho, soja, feijão, arroz e trigo é produzido nessa região, 80% do algodão e 55% do rebanho bovino. E metade dos 10 milhões de toneladas de carvão vegetal produzidos por ano no país, que são provenientes de vegetação nativa. Então, esse é o nosso contraponto aqui também, a parte triste dessa história, que a gente precisa rever, reavaliar, replanejar e ter um desenvolvimento estratégico também para essa região, que não inclua somente o desmatamento e a destruição dessa região aí, né? Então, 50% da área do Cerrado é utilizada para essas atividades produtivas, apenas 20% estão intactos e o remanescente está muito fragmentado e 3% somente protegidos em área de conservação.
Então, não é só uma questão de sustentabilidade e de conservação do meio ambiente, essa acho que é uma bandeira principal, mas é uma questão econômica também. O incentivo ao plantio de espécies nativas, ele vai trazer não somente essa proteção ao meio ambiente, mas uma questão econômica e social para as pessoas que vivem nessa região, que podem ter a sua renda aumentada com o cultivo dessas espécies nativas, o cultivo e, obviamente, a comercialização dessas espécies nativas do Cerrado. E aí a gente entra com as castanhas comestíveis. Essas castanhas, elas têm um mercado muito importante, interno e externo. Obviamente que não se consome mais no Brasil também por uma questão de preço, né? Essa é uma matéria-prima muito cara e, dependendo do ano e da produção, a gente também depende do clima, o El Niño está aí, né? A gente não esqueceu dele ainda. Em 2017, por exemplo, a safra de castanha do Pará foi uma das menores dos últimos tempos, em função dessa questão. Mas a gente tem sim um mercado interno e externo para essas castanhas comestíveis. São amêndoas, são a castanha de caju, nozes, pistache, avelã, noz pecan, macadâmia e castanha do Brasil. Aqui eu estou exemplificando para vocês todas aquelas castanhas que têm algum peso já comercial, né? São castanhas comerciais, né? Nós não entramos no nosso assunto específico. Bom, todas essas castanhas são muito ricas em proteínas que são ricas em aminoácidos essenciais, tá? A maioria delas tem todos os aminoácidos essenciais na composição. Comecei a correr, né? Antes que a Gisele comece a reclamar de mim. Proteínas, fibras, minerais também importantes, ácidos graxos mono e poliinsaturados, a vitamina E, como o alfa-tocoferol e outros tocoferóis estão presentes aí também, fitoesteróides e compostos fenólicos. Então, são castanhas que, do ponto de vista nutricional, são muito ricas, né? E elas estão relacionadas à diminuição, à prevenção de doenças crônicas, obviamente que se incorporadas no nosso hábito alimentar e dentro de uma dieta saudável aí, né? Então, as mais importantes no Brasil, castanha do Brasil, que é produzida no norte, principalmente no Pará. Há uma produção entre 20 e 40 mil toneladas, né, dessa castanha. E a castanha de caju, com produção de mais de 150 mil toneladas, principalmente no estado do Ceará. E o segundo maior produtor seria o Rio Grande do Norte, junto com o Piauí, aí 29%, 22% dessa produção. Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que é um dado muito interessante, de castanha de caju, são estimados que existam 195 mil pequenos produtores dessa castanha. Essa produção, ela gera em torno de 250 mil empregos diretos. Então, são pessoas que produzem a castanha sempre em pequenas propriedades e a comercialização dessa castanha de forma industrial, mas ela é processada, né, em pequenas empresas, tá? E aí a gente tem 250 mil pessoas envolvidas na produção dessa castanha. O consumo de castanhas, ele é recomendado por diferentes agências de saúde no mundo inteiro, né? Então, a gente tem como exemplo aqui o FDA, o Departamento também de Saúde e de Agricultura nos Estados Unidos, o Ministério da Saúde aqui no Brasil e a Sociedade Cardiovascular Canadense. São entidades, então, que recomendam o consumo de castanhas. Porque elas previnem, né? Elas estão relacionadas à prevenção de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, respiratórias, infecções, diabetes do tipo 2, redução da resistência à insulina, da pressão arterial e risco de acidente vascular cerebral. Então, são inúmeros os efeitos positivos sobre a nossa saúde que a gente tem com o consumo desses produtos. Bom, as castanhas nativas do Brasil, nem todas são exatamente nativas, algumas são nativas no Brasil. Aqui a gente já mencionou algumas delas, né, que são comerciais, a castanha do Brasil, a castanha de caju, o baru, que não é comercial, mas está lá no Cerrado. Nós temos aqui, dos 6 biomas, 5 estão citados aqui, a sapucaia e o xixá, que a gente vai conhecer um pouquinho agora, e a noz pecan, que é da Mata Atlântica e do Pampa. Sapucaia da Amazônia e o xixá, que é
nativo do Cerrado. Bom, nós estudamos por muito tempo a noz pecan, que é uma das nozes comerciais. Comparada com castanha do Brasil e de caju, ela não tem o mesmo significado, né? São produzidos 2.000 toneladas no Rio Grande do Sul, que é responsável pela metade da produção. Aí a gente tem os estados de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo também como produtores dessa castanha. E a gente por muito tempo estudou não só a castanha, a gente estudou o óleo, estudou a noz pecan, o óleo de noz pecan, a noz pecan e também a casca de noz pecan, que seria um resíduo. Então, os estudos indicaram, né, uma atividade antioxidante muito alta dessa casca, uma atividade antimicrobiana também desses extratos da casca de noz pecan. Por que nos chamou a atenção e nos levou a iniciar esses estudos? No sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, o chá da casca de noz pecan é usado na medicina popular para várias indicações. E isso é da cultura, né, que vai passando de pai para filho. E a gente foi lá, vamos ver o que tem aí. Então, essas atividades aqui foram indicadas nesse artigo que foi publicado em 2014, essa atividade antimicrobiana e antioxidante bastante elevada. A gente teve indicação de alguns estudos em vivo. Esse estudo foi feito com ratos, então efeitos hepatoprotetivos de dano ao fígado, né, causado pelo etanol, pelo extrato da casca. Tivemos também uma diminuição dos sintomas de ansiedade, de estresse oxidativo, causados pela remoção, né, da fumaça do cigarro. Esse experimento foi feito com camundongos. E nós publicamos esse ano, agora em 2018, esse artigo que identificou 24 novos compostos fenólicos na casca de noz pecan. Então, já tinham sido reportados 5, foram identificados mais 24, né? Que, na realidade, são esses compostos que são responsáveis pela atividade dos extratos, né? E a gente fez aplicação também desse extrato, então com micropartículas de zeína carregadas com esse extrato, que mostrou, né, que a gente conseguiu fazer microencapsulação, conseguiu fazer um release controlado, né? Ou seja, a indicação de que é possível aplicar isso em produtos alimentícios, em produtos farmacêuticos, em cosméticos. E também a gente fez uma aplicação, esse trabalho foi em parceria com o pessoal da Bunge, aqui junto com a Andréia, que está aqui na frente, e nós conseguimos mostrar que o nosso extrato, ele teve exatamente a mesma função do BHT e do extrato de alecrim quando foi adicionado em margarinas. Essas margarinas foram acompanhadas na sua vida de prateleira e nós tivemos a mesma eficiência do BHT. Tudo isso para mostrar para vocês que a gente tem muita coisa aí para ser estudada, com muito potencial, né, de uso e de aplicação mesmo. Então, a castanha de sapucaia, ela é da Amazônia, a gente tem também, ela ocorre também no Nordeste e na região Sudeste. É uma árvore muito grande, né, com folhas rosas muito bonitas, os troncos são grandes também, e aqui a gente tem o fruto. Então, o fruto é isso aqui, ele tem uma casca dura, né, e quando está maduro, ele cai, essa tampa, ela é liberada e libera, né? A gente consegue ver, então, as castanhas que estão dentro desse fruto de casca dura. Então, nós temos aí diversas partes dessa sapucaia, folha, caule, casca, amêndoa, que têm sido usados na medicina popular, no local, né? Pelo povo local, é uma castanha conhecida, consumida na forma crua, torrada e também usada na medicina. E ela é conhecida como castanha de sapucaia, sapucainha, papo de anjo, pau de cachimbo, fruta de cotia, marmita de macaco, por conta dessa cumbuca aqui, né? E cumbuca de macaco, são alguns nomes dessa castanha. Nós estudamos castanhas vindas do Piauí e de Minas Gerais. A gente viu que tem uma diferença aí na composição. Vocês veem aqui o tamanho, né? As que vêm de Minas Gerais são bem maiores das
do que as castanhas provenientes do Piauí, né? Então, dependendo da localização geográfica, a gente vai ter uma mudança aí de tamanho e também na composição. Bom, a xixá é outra castanha muito interessante, e aqui os frutos são bem diferentes, né? Vocês têm essas cápsulas lenhosas e alongadas que possuem esses lóculos. Então, nós temos aqui de 3 a 5 lóculos, né? E dentro desses lóculos, a gente tem 6 sementes, né, no máximo, por cada lóculo. Essa castanha ela é conhecida como xixá do cerrado com X em vez de CH, araxaxá, xexá do norte, castanha de macaco, amendoim da mata ou pau-rei, por conta da alimentação, né? Os macacos se alimentam dessa castanha de macaco. Aqui a gente tem a casca externa fina e escura, vocês podem ver aqui, né? Essa é a casca externa, e uma casca interna que é mais dura, e aqui a castanha, que tem essa cor amarronzada por fora. Bom, em termos de composição, qual é a composição dessas castanhas? Elas são ricas em proteínas e lipídios. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês para o teor de lipídios da castanha de xixá. Então, quando a gente compara com a sapucaia, aqui a variação é em função da região, né? A gente tem uma quantidade de óleo muito menor. Então, ela é conhecida como castanha light por conta do menor conteúdo de óleo, mas não se enganem, porque na realidade ela tem um alto conteúdo de carboidratos, né? Então, a gente, de light, ela não tem muita coisa também não. E o alto teor de proteína, né, para todas elas, lipídios mais para castanha de sapucaia. Um valor calórico que a gente tem aqui para xixá que é bastante alto. Bom, outra coisa bastante interessante, essas castanhas são ricas em minerais, muito importantes, né, para o bom funcionamento do nosso organismo, potássio, ferro, cálcio, magnésio, manganês. Vou chamar a atenção de vocês aqui, das quantidades, aqui está zinco, mas foi um errinho aqui, não foi errinho, foi uma configuração aqui que deu errado. Eu gostaria de chamar a atenção mesmo para as quantidades de selênio da sapucaia, que não estão presentes na xixá. Selênio é um mineral que está muito presente também na castanha do Pará. E a gente precisa ter cuidado, porque a partir de um certo nível ele pode ser tóxico, então a gente não pode comer de forma também indiscriminada. E ao mesmo tempo que essa quantidade de selênio é interessante, porque é um mineral que a gente precisa, né? No mínimo 55 microgramas por dia desse mineral. Outra coisa que nos preocupou aqui bastante nesse perfil de minerais que foi analisado, foi a quantidade de metais, né? Não de micronutrientes, porque aqui a gente tem minerais, muitos deles são nutrientes, e alguns deles são tóxicos, né? Então, a gente tem aqui o alumínio, o cádmio, o chumbo e o estanho. Tá? E isso aqui indica para a gente, essas quantidades desses metais aqui, indica o quê? Contaminação do solo. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que começar a se preocupar. O solo está contaminado com esses metais. Bom, perfil de ácidos graxos, como a maioria das castanhas, né, nós temos aqui uma quantidade bastante grande de ácido graxo monoinsaturado, em torno de 40%, e temos também para essas castanhas uma quantidade, então, dos monoinsaturados e do ácido linoleico. E com uma diferenciação entre a sapucaia e a xixá é mais saturada, né? Nós temos uma quantidade maior de saturado. Na xixá a gente vai ter o ácido palmítico como um ácido bastante importante, né? Na sapucaia temos quantidades relativamente elevadas, mas uma quantidade bem maior aqui nessa castanha de xixá. Então ela tem um conteúdo de saturados maior quando a gente compara com a sapucaia. Ambas têm o mesmo teor de ácidos graxos monoinsaturados, o ácido oleico, e a castanha de sapucaia, uma quantidade bastante elevada dos ácidos graxos poliinsaturados. Bom, uma coisa bastante importante, que na xixá a gente vai ter esse tipo de ácido graxo, que são ciclopropenoídicos. Então, esses ácidos graxos têm um ciclopropano
aqui na estrutura são ácidos graxos raros, né? Ácido estercúlico e o malválico. Não são ácidos graxos comuns, eles são raros na natureza, e a ação deles, a ação desses ácidos graxos sobre a saúde humana, ela não está ainda, não foi ainda estudada. Tá? Existem alguns estudos que reportaram a hepatocarcinogênese desses ácidos graxos quando foram incluídos na dieta de ratos e de peixes, né? Foram incluídos diariamente numa concentração relativamente elevada. Então, não se sabe como esses ácidos graxos atuam na nossa saúde. O que se sabe é que temperaturas elevadas podem destruir esses ácidos graxos. Então, provavelmente, se a gente passar por uma etapa de processamento térmico, de aquecimento dessas castanhas, né, de torrefação, de torrar, preparar essas castanhas na forma torrada, a gente deve observar uma diminuição bastante significativa desses ácidos graxos na castanha de xixá. Mas esse é um campo que está completamente aberto para as pesquisas ainda. A gente precisa estudar isso, né? Como que vai interferir na saudabilidade dessas castanhas e como esse processamento poderia, de repente, provavelmente, atuar de maneira benéfica, né? Nesse caso da castanha de xixá. Bom, composição em triacilgliceróis do óleo de sapucaia e xixá. Aqui a gente tem uma pequena diferença, né? Na castanha de sapucaia, a gente tem principalmente triglicerídeos que são ricos em ácido oleico e linoleico, e para o xixá, ácido oleico, linoleico e também o ácido palmítico. Então, tem uma pequena diferença que, obviamente, reflete aquela diferença na composição em ácidos graxos que a gente viu anteriormente. Aqui também deu uma desconfigurada, né? Bom, em relação aos compostos bioativos, nós fizemos o perfil de tocoferóis, de fitoesteróis e de compostos fenólicos, né? Então, esse trabalho foi uma parceria também com a Roseli, que está aqui do Itaú, e a parte de fenólicos com o Departamento de Química lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, os tocoferóis, né, são aqueles compostos, são lipídios com atividade de vitamina E, e aí com essa atividade de vitamina E, a gente vai citar o alfa-tocoferol, né? Já se sabe que a atividade de vitamina E é conferida ao alfa-tocoferol por conta da proteína transportadora de tocoferol, que só funciona para o alfa-tocoferol. A gente não tem essa proteína para os outros isômeros, né? Então, o alfa-tocoferol vai apresentar essa atividade, e para os outros isômeros, a gente tem atividade antioxidante. Então, a gente tem uma atividade antioxidante maior para o delta, depois gama, beta e alfa. Então, a gente tem esses dois tipos de atividade aí para os tocoferóis. Bom, esses tocoferóis, eles estão relacionados em função da atividade de vitamina E e antioxidante na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e proteção contra a oxidação da semente, né? Então, o que a gente tem uma relação bem direta entre o grau de insaturação de uma determinada oleaginosa e o teor desses tocoferóis na semente. Então, os tocoferóis não estão lá ao acaso, né? Eles estão lá para proteger essa semente também da oxidação. Bom, então, em termos de tocoferóis em castanhas, castanha de caju do Brasil, noz pecan e pistache são muito ricas em gama-tocoferol, enquanto que a amêndoa e o avelã são mais ricas em alfa-tocoferol, né? Aqui, de novo, vem para a gente a questão da diversidade. A diversidade é sempre importante, né? Em qualquer parte da nossa vida, né? Inclusive também na alimentação. Então, a gente tem que ter uma diversidade aí desses produtos para ter esses diferentes tocoferóis com diferentes atividades. Bom, outro grupo de compostos muito importante em castanhas em geral são os fitoesteróis, que têm uma semelhança estrutural
muito grande com colesterol, e seria o que a gente chama do colesterol nas plantas, em termos de estrutura celular nas plantas, a gente vai ter os fitoesteróis. Bom, porque os fitoesteróis têm essa semelhança estrutural com o colesterol, no nosso organismo, eles vão mimetizar essa molécula. E aí a gente impede que o colesterol seja absorvido, né? Porque eles vão se ligar aos sítios, né, do colesterol e, na realidade, não, como eles não são absorvidos, vão ser eliminados juntamente com o colesterol. Os mais comuns na dieta humana são o beta-citosterol, campesterol e estigmasterol. Bom, o beta-citosterol é o composto que é hidrogenado, a gente produz citostanol a partir da hidrogenação desse composto, e esse composto é adicionado naquelas margarinas que são consideradas funcionais, né? Então, a gente tem adição de fitoesteróis na forma de beta-citostanol para fazer a redução desse colesterol sanguíneo. Esses compostos são permitidos pela legislação, eles têm alegação funcional permitida, né? São reconhecidamente funcionais. Eles diminuem, então, a absorção de colesterol, LDL, protegem contra doenças cardiovasculares, propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias e antioxidantes. A questão da absorção de colesterol já está bem estabelecida pela ciência, né? É um efeito que já foi comprovado. O beta-citosterol está presente em amêndoas, avelãs, castanha de caju do Brasil, na nossa pecan e no pistache também. Bom, o perfil químico, o perfil de tocoferóis, fitoesteróis, que são lipídicos, e também dos compostos fenólicos, na castanha de sapucaia e xixá, não tinham registro na literatura. Tá? Até esse ano, a gente não tinha esse registro na literatura. Então, nós acabamos de publicar esse artigo com a composição nutricional e o perfil lipídico. Então, nós estamos apresentando aí 2 ou 3 pôsteres com esse assunto, onde a gente fala do perfil nutricional. Nessa apresentação aqui, a gente trouxe o perfil lipídico e químico. Então, a gente acabou de fazer a publicação desse artigo para a parte nutricional e também para o perfil lipídico. E esse artigo ele foi submetido para a Food Research International, ele está em revisão, a gente já recebeu a resposta da revisão e deve estar sendo publicado em provavelmente 2 meses, aí deve estar saindo a publicação dele, com a correlação entre os compostos fenólicos, o perfil de fenólicos e a atividade antioxidante da castanha de sapucaia. Esses também são resultados inéditos, né? Eles não tinham na literatura. E o outro artigo que foi publicado esse ano também é o potencial nutricional e químico e atividade antioxidante da xixá e dos seus subprodutos, porque a gente fez aí um estudo não só da castanha, mas a gente já também está pensando se é possível aproveitar, né, a casca. No casco, não só a casca, mas a torta também. No caso dessas castanhas, dá para fazer aproveitamento total dessas matérias-primas. A gente pode extrair o óleo, a partir da torta, essa torta pode ser reutilizada em panificação, né? Pode ter um destino mais interessante, né? Com panificação, em barras de cereais, em várias formulações. E a gente pode usar também a casca para a produção para a extração desses compostos fenólicos que têm atividade antioxidante bastante grande. Bom, o perfil de fitoesteróis aqui, a gente percebe também que é uma quantidade bastante interessante desses fitoesteróis. O principal é o beta-citosterol, como a maioria das castanhas, e nas amostras que vieram de Minas Gerais, a gente observou uma quantidade maior do beta-citosterol. Então, o beta-citosterol, na realidade, ele é a maior parte do teor de fitoesteróis dessas castanhas, tanto de xixá quanto da sapucaia.
Em termos de tocoferóis, como a maior parte das castanhas, a gente também observou o gama-tocoferol, né? O principal tocoferol, a maior parte dos tocoferóis, então, da castanha de sapucaia e xixá, são gama-tocoferol, sendo que a sapucaia tem um teor bem maior quando comparado com a xixá, elas são diferentes, né? E aqui a gente vai ter mais tocoferol. Bom, os compostos fenólicos em castanhas, eles são bastante importantes também. Na realidade, as castanhas são um grupo de alimentos que vem em terceiro lugar em termos de compostos fenólicos, né? Eles são os mais abundantes, um dos grupos, né, de compostos bioativos presentes em vegetais que são mais abundantes. Tem uma diversidade estrutural muito grande. São muitos compostos fenólicos diferenciados, a ação antioxidante de proteção e de tudo que a gente vê na literatura provavelmente tem a ver com a ação sinergística dessas estruturas, né, que são bastante, e tem a ver também com o poder antioxidante individual de cada um, está muito relacionado com a estrutura química, e os principais são ácidos fenólicos, flavonoides e taninos. Então, são os principais compostos que a gente tem na dieta, né? E esses ácidos fenólicos, eles são derivados do ácido hidroxibenzoico, ácido gálico, hidroxibenzoico, vanílico, ciríngico e elágico, são os principais, não são os únicos, mas são os principais, e derivados também do ácido hidroxicinâmico. Aí a gente vai ter o ácido cafeico, ferrúlico, paracumárico e o clorogênico. São alguns dos que estão bastante presentes na nossa dieta. Temos também os flavonóis, as flavonas, flavononas e flavononóis. E entre os flavonóis, a catequina e a epicatequina, que são compostos que também são bastante presentes em castanhas. Na castanha do Brasil, nós temos ácido gálico, vanílico e elágico. Na de caju, ácido gálico, catequina, a epicatequina e a epigalocatequina. Na nossa pecan, elágico, clorogênico, para-hidroxibenzoico, cafeico e gálico. E no pistache, protocatecuico, clorogênico, catequina, eridictiol, a rutina e a luteína. São os principais compostos fenólicos dessas castanhas. As castanhas, então, como eu falei para vocês antes, elas vão ficar em terceiro lugar. Elas perdem somente para as frutas e para as especiarias na quantidade de compostos fenólicos. Tá? E aí a gente tem, quando nós lembramos das especiarias, né, os extratos de alecrim, que são muito utilizados, já tem esse uso comercial mesmo, eles não podem ser rotulados como aditivos, como antioxidantes, são adicionados para ter essa ação antioxidante, mas eles são rotulados como um ingrediente, né, de sabor, né? Aromatizante, isso. As meninas aqui estão me ajudando. Não podem ser rotulados como antioxidante, mas na realidade se adiciona com esse objetivo, né? Esses extratos de alecrim. Então, em terceiro lugar, nós teríamos aí as castanhas, né? Na quantidade desses compostos fenólicos. Eu só tenho 2 minutos, agora eu vou começar a correr. Bom, então vocês me desculpem. Resíduos provenientes do beneficiamento das castanhas, né? A casca dura, a casca verde, a casca, a película e a pele que reveste a semente. Toda essa região das castanhas, na realidade, essa região ela é mais rica em compostos fenólicos do que a própria castanha, né? Esses compostos fenólicos nesses frutos aí, está relacionado com proteção contra insetos, contra micro-organismos. Então, existe uma concentração nessas estruturas aí na fruta, né? E eles têm o interesse da indústria farmacêutica de alimentos, e eu não mencionei aqui, mas também, né, da indústria de cosméticos, que é um outro campo imenso para a utilização desses compostos. Com a utilização desses compostos, com esse interesse, a gente ainda aproveita um resíduo, né, que estaria dando um impacto ambiental aí. Então, a gente deixa de ter esse impacto ambiental, agrega valor a esse resíduo e utiliza esses compostos. Bom, então aqui a gente tem compostos totais
fenólicos, né, e taninos condensados da castanha de sapucaia e xixá. Então, nós temos aqui da sapucaia e de Minas Gerais. Faltou o dado ali para xixá. Nós temos, então, esses compostos fenólicos totais, que tem uma variação também em termos da localização, né? E o perfil desses compostos, também não havia o registro na literatura para o perfil desses compostos nessas castanhas. Então, para a castanha de sapucaia e xixá, foram identificados 14 compostos fenólicos. Nós tínhamos 49 padrões e foram identificados 14. E 22 diferentes compostos na casca de sapucaia e 15 diferentes compostos na casca de xixá. Provavelmente existem mais, né? Que a gente tinha uma limitação aí no número de compostos, mas provavelmente existem mais compostos ainda. Então, nós temos aqui os principais, determinados na castanha de sapucaia, que foram o ácido elágico, a catequina e a epicatequina. Foram os 3 principais, né? Do total identificado. E na castanha de xixá, o ácido elágico e o ácido ferrúlico. Para a casca de sapucaia, na casca aqui, ácido elágico, vanilina e ácido gálico. E na xixá, o elágico também, um dos principais, e o segundo, protoecatecuico. E outros compostos que foram identificados aí, né? Então, tem vários ácidos que foram identificados. Ácido salicílico, cinâmico, anísico, umbeliferona, naringenina, o ácido paracumárico, metoxifenilacético, vanílico, aromadendrina, carnosol, que é o mesmo composto que está lá presente no alecrim. Aqui a diferença é que, na realidade, a gente teve quantidades pequenas desse carnosol, né, mas é um dos principais compostos dos extratos de alecrim. O ácido ciríngico, taxifolina, pigenina e a quercetina, que é um flavonoide aqui, né? Aqui é interessante mostrar para vocês a diferença, né, dos compostos fenólicos presentes na castanha e na casca. Então, na casca, as quantidades são muito maiores, né? Significativamente maiores quando a gente compara com a castanha. E, terminando já quase, eu não sei como é que está meu tempo. Acho que já estourou, já estourei? Parece que sim. A gente começou a estudar agora o extrato hidrossolúvel dessas castanhas, né? A gente está pensando aí nesse aumento de consumo de produtos de origem vegetal, então tem todo um segmento aí de vegetarianos e principalmente de veganos, e aquele segmento de dietas restritivas para pessoas intolerantes à lactose ou que têm alergia ao leite, né? Depois a gente tem a palestra aqui que vai falar sobre as alergias. Então, nós estamos focando já nesse segmento aqui, que é bastante importante e está crescendo também. Então, essa área que está crescendo no desenvolvimento de produtos novos e atrativos, e o primeiro a ser comercializado foi o leite de soja, né? Então, o extrato hidrossolúvel de soja, que é extraído da soja após hidratação e esmagamento do grão, é consumido na forma de bebida ou como um ingrediente funcional, tem essa aparência semelhante ao leite, pode ser comercializado, esterilizado ou pasteurizado, e ainda com adição ou não de aromatizantes. O problema aqui, na realidade, é flavor. Então, o gosto não atrai, o cheiro sempre tem esse remanescente aí da soja. Coisa que não acontece com as castanhas, muito pelo contrário. Um leite de castanha é algo bastante interessante e muito agradável. Matérias-primas que já foram estudadas: castanha do Brasil, arroz integral e quirera de arroz, castanha de caju, a quinoa e o pistache. Então, tem registro na literatura para essas matérias-primas. Então, esse extrato está sendo elaborado, nós estamos estudando as propriedades nutricionais, as físico-químicas, fenólicos totais e atividade antioxidante, e a crioconcentração em bloco de extrato hidrossolúvel da castanha de sapucaia. O que a gente quer fazer aqui? Quer concentrar
esses compostos, né, nutritivos aqui. A gente quer ver onde é que a gente consegue concentrar proteína, lipídios, carboidratos, e nós vamos estudar a concentração desses compostos, as propriedades físico-químicas dessa bebida, fenólicos totais e atividade antioxidante. Faz parte desse trabalho. Bom, a crioconcentração é a concentração desses compostos, né, de uma bebida, de um alimento líquido, né, pelo congelamento do conteúdo de água e a subsequente remoção dos cristais de gelo formados. E aí a gente pode utilizar frações diferenciadas dependendo do que foi concentrado em cada fração, do que interessa mais, né? Se a gente quer se tem uma fração concentrada em gordura e não nos interessa a gordura, a gente retira essa fração e utiliza as frações, outras frações. Então, a gente tem aqui um processo que usa baixas temperaturas que impedem as alterações provocadas pelo calor, que é interessante, né? E é uma técnica simples e de baixo custo quando comparada a outros processos de concentração. Bom, considerações finais, fazendo um apanhado do que a gente falou hoje aqui, né? Potencial nutritivo das castanhas de sapucaí e xixá e dos seus subprodutos. A gente tem a indicação desse potencial com esses experimentos, né? Com essas pesquisas. A gente acredita que existe uma potencialidade para o mercado de amêndoas, do óleo e da torta obtida, além da casca, que seria o aproveitamento do resíduo, né, com elevado teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante, para a alternativa que a gente já colocou em alimentos, na indústria farmacêutica, de cosméticos e nutrição animal. Como a gente verificou para a casca de nosso pecan, é possível fazer aplicação. E a elaboração desse extrato, combinado com o processo de crioconcentração, que é uma proposta com caráter de inovação que pode originar um produto de elevado valor nutricional. Então, a gente já está trabalhando nessa última parte desse trabalho. Bom, eu não posso deixar de agradecer aos alunos, né, que fizeram os trabalhos e que obtiveram os resultados que foram apresentados hoje aqui. A Fernanda de Moliner, que está fazendo o doutorado dela, Josiane Hilby, que trabalhou por muito tempo com a casca de noz pecan, já é doutora, Letícia Turcato, que é uma aluna nossa de iniciação científica, e a Priscila Policarpi, que defendeu a sua tese de mestrado no ano passado. E também não posso deixar de agradecer a todo o pessoal do Laboratório de Óleos e Gorduras, né, que está lá com a gente no dia a dia, na alegria e na tristeza. A tristeza aqui a gente não mostra, né? Mas está lá ralando, às vezes com muita dificuldade, com muito problema para resolver. Estamos lá todos juntos. Vou agradecer ao nosso programa de pós-graduação, a CAPES, pelo apoio, né? Ao ITAL, que a gente tem a parceria com o ITAL nas análises das amostras, a Embrapa Meio Norte, que forneceu as amostras das castanhas para esses experimentos, e a vocês pela paciência de estarem aqui me ouvindo. Muito obrigada.